Que a graça e a paz de Cristo estejam com cada um de nós. Ok, então vamos lá. Durante esses últimos praticamente 2 meses, esse é o tema que nós estamos trabalhando, tá? Então, cada pregador vem e esse é o tema geral que nós estamos compartilhando com os irmãos. Então, padrão bíblico nos dias atuais. O modelo apostólico, ou seja, aquilo que os apóstolos escreveram, está ultrapassado? E eu sei que nós já sabemos essa resposta. É claro que não. A gente sabe que o que os apóstolos escreveram ainda tem validade para nós. Eu quero deixar como exemplo um texto, né, do que o autor de Hebreus diz, em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ele diz algo interessante, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então olha que interessante que o autor de Hebreus diz para nós, eu até deixei ali em vermelho. Ele deixou claro que a palavra de Deus é viva. Ele não diz que foi viva, ou que vai ser viva, é. Então, para nós que cremos nesse modelo apostólico, nós que cremos na autoridade da Bíblia, a palavra de Deus continua viva para nós. Os seus ensinamentos, os seus estatutos, suas ordenanças, continuam fazendo parte do nosso dia a dia, não é verdade? Mesmo que esse texto tenha sido escrito há mais de 2000 anos atrás. Isso que é interessante, não é? Esse texto foi escrito há mais de 2000 anos atrás, e esse texto continua sendo atual para nós. Por quê? Porque a palavra de Deus continua viva, e sempre vai continuar viva. E nós entendemos que toda essa organização bíblica veio de quem? Do próprio Deus, não é verdade? Lembra do que Timóteo leu na carta que ele recebeu de Paulo? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Timóteo recebeu a carta de Paulo, onde Paulo escreveu que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, tudo veio do próprio Deus. Toda essa organização, todo esse padrão bíblico que nós estamos falando, vem do próprio Deus, e nós cremos, e nós vivemos. Eu quero falar uma frase para vocês agora, quero compartilhar uma frase que eu ouvi há algum tempo atrás, de um pregador. Ele diz uma frase que faz a gente entender um pouco mais do porquê a Bíblia continua tão viva, precisa continuar viva em nossas vidas, precisa continuar sendo atual no nosso dia a dia. E essa frase é: a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Por quê? Porque o jornal de amanhã ainda nem foi publicado, nem foi lançado. Pode ter até ideia de alguma matéria ou outra, mas o jornal nem chegou em nossas mãos. Mas a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. E olha outra coisa interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. Não importa quais são as ideologias que assumam esse mundo, quais são as posições partidárias que estão no poder, ou quais são os padrões atuais ou modernos da sociedade. Não importa o que importa, não importa o que rege a sociedade. Presta atenção no que eu vou falar agora. A palavra de Deus sempre vai ser mais importante do que tudo isso. Deus sempre, a palavra dele sempre vai ser mais atual do que qualquer livro que nem sequer foi escrito ainda. Então, um autor, um escritor que vai escrever um livro em 2050, pode ter certeza, obrigado, que o que ele escrever não será mais atual do que está na Bíblia. Tenha essa certeza. A Bíblia continua valendo e sempre vai valer, porque ela é a palavra de Deus. Ela é regra, ponto e acabou. Esse é o nosso propósito. Esse é o propósito de entendermos o padrão bíblico, né, o padrão bíblico nos dias atuais. Ok?
Então eu quero compartilhar um pouco do meu tema. Então nós estamos falando de padrão bíblico e eu quero compartilhar um pouco sobre padrão bíblico de adoração, de culto. Será que a Bíblia fala sobre isso? Será que a palavra de Deus explica para nós como eu posso ser um verdadeiro adorador? Como eu posso prestar um culto a Deus na qual Ele se agrade? É isso que eu quero discorrer e eu espero que essa mensagem possa fazer sentido para você, como fez para mim quando eu escrevi. E eu deixei o exemplo do texto que o Chesco leu para nós, dessa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Mas eu quero deixar as palavras finais que Jesus disse para nós, né? Então, antes de chegarmos nesse texto, né, eu quero fazer algumas perguntas para nós pensarmos. Qual o padrão bíblico que Jesus nos ensinou sobre adoração nesse texto que nós acabamos de ler? Como deve ser a nossa adoração? Uma adoração que agrade a Deus. E esse texto, de certa forma, nos dá essa resposta, não é verdade? No final, Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha que interessante. Quando eu estava lendo esse texto, eu reparei uma coisa que eu não tinha reparado nas outras vezes. E isso é o legal, isso é o incrível de você ler, reler a Bíblia várias e várias vezes. Porque sempre você vai achar ou reparar em algo que na primeira ou na segunda leitura você acabou não reparando. Não é verdade? Olha que interessante. O texto diz para mim aqui, quando eu li, que Deus procura adoradores. Deus está procurando verdadeiros adoradores. O texto diz para nós, não é verdade? E o que Deus procura então? O texto diz, verdadeiros adoradores. Ou seja, eu fiquei pensando sobre esses últimos versículos que Jesus falou para a mulher samaritana. Se há uma procura de Deus por verdadeiros adoradores, significa que nem todos adoram a Deus da forma que Ele quer ser adorado. E aí? E aí vem outra pergunta. Será que nessa procura, porque o texto diz, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. E aí vem uma outra pergunta para nós pensarmos. Se Deus está procurando, eu fui achado por Deus como verdadeiro adorador? Essa é a reflexão que eu quero trazer para nós hoje, para todos nós. Porque eu fiquei pensando, será que eu estou sendo um verdadeiro adorador de Deus? Esse que o Pai está procurando? Você já pensou nisso? Qual é a forma que Deus quer ser adorado? O texto diz. O texto já deu a resposta. O texto diz que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Uau! E o que isso significa? O próprio texto já diz quem é o Espírito. Deus é o Espírito. E agora, como eu posso adorá-lo em verdade, sabendo que Deus é o Espírito? Não sei se vai fazer sentido para você as palavras que eu vou compartilhar, mas eu espero que possa nos ajudar, como tem me ajudado, a ser um verdadeiro adorador. Porque eu quero ser um verdadeiro adorador, eu quero ser achado por Deus. E eu espero que Deus já tenha me achado. Mas eu preciso entender que para que eu possa ser achado por Deus, eu preciso ser um verdadeiro adorador. E um verdadeiro adorador precisa adorar a Deus do jeito que Ele quer ser adorado. E esse é o grande problema no mundo atual, não é verdade? As pessoas querem adorar a Deus do seu próprio jeito, no seu tempo, na sua hora vaga,
quando der, ou quando está passando por dificuldade, aí eu vou adorar a Deus, aí eu vou buscar a Deus. Mas eu vou falar algumas coisas importantes que eu espero que possam te ajudar também, como tem me ajudado, porque eu tenho muito o que aprender, né? Então, eu quero compartilhar com os irmãos aqui algo importante. A adoração que agrada a Deus deve limitar-se aos parâmetros estabelecidos por Deus na sua palavra. Deus espera que o adoremos a Ele, como o texto diz, em espírito e em verdade. Não podemos e não devemos acrescentar, nem tirar, nem excluir e nem mudar nada do que Ele ordenou. Porque Ele ordenou na sua palavra a forma como Ele quer ser adorado, não é? Então nós devemos nos restringir aos parâmetros estabelecidos por Deus. Devemos adorar para louvar a Deus e não para impressionar a homens, a ninguém, mas a Ele que nós estamos adorando, porque Ele merece, não é? É para Ele que nós estamos fazendo isso, ok? Então, olha que interessante, a maneira como a igreja se organiza, infelizmente, é de pouco interesse para muitas pessoas. Muita gente não quer saber como, de fato, a igreja deve se organizar para adorar a Deus. Muitos não buscam essa verdade bíblica, não é? No entanto, a forma como a igreja deve se organizar para adorar a Deus, para cultuar a Deus, a gente pode ver na Bíblia que é algo de extrema importância vital para o amadurecimento da igreja. Não é verdade? 2 exemplos, então, de ilustração. O Chesco já falou, eu vou repetir de novo. Ele falou na coleta. Primeiro exemplo, para nós entendermos que nós precisamos obedecer a Deus, aquilo que Ele estipula na sua palavra. O primeiro exemplo é o exemplo de Noé. Lembra quando Noé recebeu a ordem de Deus para construir a arca? Deus deu um modelo para Noé, dizendo da forma como ele deveria construir, a forma de usar o piche, a forma de conduzir na organização da construção da arca. E o texto de Gênesis 6, versículo 7, afirma claramente: Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Ele não fez de qualquer jeito. Ele não mudou a ordem do Senhor ou colocou a sua própria opinião. Ah, Senhor, você colocou esse tipo de madeira de acácia. Ah, vamos trocar essa madeira? Eu acho essa outra madeira melhor. Ele não gesticulou, ele não deu opinião. Ele obedeceu aquilo que foi ordenado. Noé é um grande exemplo. Outro exemplo foi o que o Chesco falou na oferta. Deus deu a ordem para Moisés e o povo construírem o tabernáculo quando eles estavam no deserto. O Senhor mostrou para Moisés o modelo de como o tabernáculo deveria ser construído, seus utensílios, suas divisões e aqueles que vão trabalhar dentro do tabernáculo. E o texto de Êxodo 39, versículo 42 e 43, afirma expressamente que Moisés inspecionou a obra. Por quê? Para ver se tudo o que tinham feito, se que eles haviam seguido a ordem do Senhor. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Ordem. O Senhor deu a ordem e eles obedeceram. Eles não deram opinião, eles não fizeram de qualquer jeito, eles fizeram do jeito que o Senhor pediu, não é? Se foi assim com a arca no tempo de Moisés e com o tabernáculo no tempo de Moisés, falei o contrário? Então, se foi assim com a arca no tempo de Noé e com o tabernáculo no tempo de Moisés, a pergunta é:
Seria diferente na igreja que Deus comprou com o sangue do seu filho? É claro que não. Não vai ser diferente na igreja. O Senhor espera que a gente cumpra atentamente a obra do Senhor. Faça de acordo com aquilo que Ele deixou. Ou seja, Deus também deixou um modelo para a organização da sua igreja, na qual Deus quer ser adorado, Deus quer ser cultuado, e ninguém tem o direito de mudar esse modelo de organização. Ninguém. Se foi ordenado, ok, nós vamos fazer. Se não foi, não podemos nem começar uma discussão, não é verdade? Não vai acontecer. Se foi ordenado por Deus, nós vamos fazer. Por isso, ainda hoje, a igreja que Cristo edificou na cidade de Jerusalém deve continuar sendo organizada da mesma forma como era organizada no modelo que é o quê? A palavra. Da forma como os nossos irmãos adoravam a Deus no Novo Testamento. Então a gente precisa ler e buscar essa organização da mesma forma, não é? Então esse é o desejo de Deus, certo? Perfeito. Como aqui não é uma escola, eu não tenho tanto tempo para abordar todos os textos e passagens, porque ficaria uma coisa muito longa. A escola da Bíblia está aí para isso, para te ajudar, para nos ajudar a entender, a analisar todos esses textos, para que a gente aprenda juntos sobre quais são os elementos que compõem um culto de adoração a Deus. Eu não vou falar todos aqui, não vai dar tempo, né? Então, eu convido você a vir, porque eu ainda não falei sobre esse assunto na quarta-feira, para você que a gente possa aprender junto quais são esses elementos que fazem parte, né, do culto de adoração a Deus, tá bom? Mas, eu quero compartilhar, não os elementos que fazem parte, eu quero falar de uma forma geral, eu quero falar de características que envolvem um adorador, tá? Então eu quero falar de características que nós podemos desenvolver, ou se nós já desenvolvemos, amém. Então eu quero compartilhar alguns pontos que eu considero importantes. Existem vários. Conforme você vai lendo a Bíblia, você vai encontrando várias características de um verdadeiro adorador. Mas eu quero compartilhar algumas características que nós podemos aprender a como podemos ser verdadeiros adoradores de Deus, tá? Então, quero compartilhar 3 pontos rapidamente. O primeiro deles, que eu acho que é importante, que é uma característica que o verdadeiro adorador deve ter, então, o padrão de adoração de culto requer, primeiro, temor. O verdadeiro adorador precisa ter temor pelas coisas de Deus. Não é o temor que é falado lá fora, que você encontra no dicionário bíblico, tá? Então, no dicionário geral, no dicionário geral, temor significa o quê? Medo, espanto, né? Então, não é isso. A gente precisa descobrir o que significa temor dentro do contexto bíblico, ok? Temor significa respeito. Então, o primeiro ponto é que o verdadeiro adorador precisa ter respeito pelas coisas de Deus. Precisa ter respeito com o culto. Precisa ter respeito com a organização, com a forma como a igreja se organiza. Respeitar em todos os sentidos. Não vou entrar em alguns detalhes, mas eu acredito que você possa fazer essa reflexão. Como eu posso ser um verdadeiro adorador que respeita as coisas de Deus? Respeita o culto, respeita a igreja e assim por diante. Então, um verdadeiro adorador que quer ser achado por Deus precisa ter temor, precisa ter respeito pelas coisas de Deus, ok? Espero que faça sentido para você. Segundo ponto, um verdadeiro adorador precisa ter verdade, sinceridade. Nós não queremos, nós todos, eu sei disso,
Ninguém aqui quer ser hipócrita com Deus, não é? Todos nós queremos oferecer uma adoração com sinceridade, com verdade a Deus. Ele conhece os nossos corações. E esse é o ponto que nós precisamos fazer essa reflexão. Ele conhece os nossos corações e nós precisamos buscar essa verdade. Um verdadeiro adorador busca a verdade. E aí vem a pergunta: aonde se encontra a verdade? Em Jesus. Lá em João, você vai ver que ele diz para os judeus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer conhecer a verdade? Você quer adorá-lo em verdade? Busque a verdade. E quem é a verdade? É Jesus. Então, o verdadeiro adorador o adora em verdade. E essa verdade, esse padrão de verdade, só se encontra em Jesus. Significa que Jesus é o padrão de verdade. Tá bom? Então, essa é uma grande característica que podemos desenvolver juntos. Essa verdade. Um verdadeiro adorador o adora em verdade. Tá bom? Tudo bem? Terceiro ponto. Um verdadeiro adorador o adora em comunhão. Em comunhão. Um padrão de adoração, um padrão de cultuar a Deus requer comunhão. Irmão, preste atenção no que eu vou falar para você, isso serve para mim também. Eu ouvi essa frase há algum tempo atrás, de um outro pregador, eu achei interessante. Não existe lugar seguro fora da comunhão. Eu vou repetir. Não existe lugar seguro fora da comunhão. A gente pode ter uma falsa sensação de segurança lá fora. Eu sei disso. No trabalho, no meio da família, dos amigos. A gente pode ter essa falsa sensação de que lá fora a gente pode estar seguro. Mas é na comunhão que nós vamos encontrar a verdadeira segurança. Eu sei que nós não somos perfeitos. Sei que nós temos muitas lutas, muitos pecados para lutar. Eu tenho muitos ainda. Eu sei que eu preciso melhorar em muitas áreas. Mas nós precisamos entender que lá fora não existe lugar seguro. É na igreja aonde nós encontramos a verdadeira comunhão. Ok? Porque é a igreja do Senhor. Ok? Então, vamos aprender a viver todos os dias em comunhão. Tá? Então, um verdadeiro adorador busca a comunhão com os seus. Então, vamos buscar comunhão. Vamos buscar estar juntos. Então, a comunhão é importante. A nossa família espiritual é importante. Tá? Então, eu compartilhei 3 pontos. Existem várias outras características que nós podemos aprender sobre como ser um verdadeiro adorador que o Pai espera. Eu quero compartilhar mais um. Sei que eu fui 3, mas falei 3 pontos, mas eu quero compartilhar mais um que eu também acho importante. Eu gostaria de falar também, se você me permitir. Se eu pudesse compartilhar um 4º ponto, seria serviço. Então, um verdadeiro adorador precisa estar disposto a servir. Romanos 12, versículo 1, Paulo nos diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Nós devemos nos oferecer, assim como Paulo nos diz, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque Ele merece. Deus não merece qualquer coisa. Deus merece o melhor que eu posso oferecê-lo. Dentro das minhas limitações e dos meus pecados, Deus merece o melhor. Esse é o meu culto racional para Ele. Que eu devo me apresentar, oferecer o meu corpo como sacrifício vivo. É o mesmo conceito que tinha no Velho Testamento, quando alguém levava o animal para ser sacrificado. Só que eles davam o animal por completo. Eles não davam uma parte do animal.
eu dou a cabeça, a perna ou a orelha. Eles ofereciam o animal por completo. E nós também devemos aprender com esse exemplo. Esse deve ser o nosso culto racional, ou seja, a nossa adoração tem que envolver todo o nosso ser. Todo o nosso ser. Significa o quê? Significa que Deus, Ele não quer poucas horas do nosso tempo. Ele não quer só 2 horas aqui num culto. Deus, Ele quer 24 horas do nosso dia. Ele quer que a gente o busque, ou que seja verdadeiros adoradores em todos os lugares aonde nós estivermos. Porque é fácil ser um adorador quando a igreja está reunida no culto. Mas o maior desafio para mim, para todos nós, deve ser um verdadeiro adorador em outras atividades do meu dia. Então esse é o desafio para todos nós. Não é? Eu quero deixar também um exemplo negativo, para a gente aprender também como Deus lida com algumas situações, né? Eu quero deixar, eu coloquei o texto que eu não vi. Quero deixar um texto negativo de como nós não devemos adorar, nem cultuar a Deus. Não dessa forma, né? Para mostrar para nós que nós não devemos oferecer a Deus uma adoração ou um culto de qualquer jeito. Tá? Quero deixar o exemplo de Nadab e Abiú, filhos de Arão. Diz assim o texto, Levítico 10, 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele, o Senhor, não lhes havia ordenado. Então saiu fogo da presença do Senhor, diante do Senhor, e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Então eles morreram porque eles ofereceram algo que não foi ordenado por Deus. Não foi ordenado por Deus. Foi por isso que eles morreram. Não é? Só que entenda que Deus não vai matar ninguém aqui por oferecer uma adoração ou um culto estranho, algo que Ele não ordenou na sua palavra. Mas não se esqueça que Jesus disse lá no Sermão do Monte, pode ler, a partir de Mateus 5, que Ele vai rejeitar aqueles que não o obedeceram, não o adoraram, não o serviram, ou não viveram de acordo com a vontade dele. Ele vai olhar e vai dizer, se afasta de mim, porque eu não te conheço. Saia de perto de mim, porque eu não te conheço. Então, deixo aqui um exemplo negativo, mas para que a gente possa fazer essa reflexão, para que possamos ser verdadeiros adoradores. Mas como eu falei anteriormente, a questão aqui não é se é certo ou não oferecer algo de qualquer jeito, ou fazer mudanças, enfim. A questão aqui é se foi ordenado por Deus. Então, se for ordenado por Deus, vamos fazer. Se não foi, então, a gente não vai questionar. A pergunta que nós podemos fazer, a reflexão que nós temos que fazer é a seguinte: eu devo adorar, eu devo cultuar a Deus do jeito que eu quiser, quando eu quiser, da forma que eu quiser? É desse jeito que Ele nos ensina na palavra dEle? É claro que não. Não é assim que Ele nos ensinou. Né? Não é desse jeito que eu devo adorar a Deus. Né? O que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia ensina sobre isso? A gente já viu alguns exemplos. Nós sabemos o que a Bíblia ensina. O nosso desafio é buscar esse padrão bíblico de adoração todos os dias de nossas vidas. Por quê? Porque Ele merece. Porque é para Ele que nós fazemos isso. É para Ele que nós entregamos a nossa vida. Então, nós vamos fazer isso por Ele. Por amor, por respeito, por dedicação. Então, a pergunta final é: qual é a necessidade da igreja? Essa é a pergunta final que nós devemos fazer em nossas vidas. Qual é a necessidade da igreja?
que uma das necessidades da igreja, que nós devemos lutar e batalhar todos os dias, é que nós devemos ser os verdadeiros adoradores, aqueles na qual Deus está procurando. E aí, né, se eu fui achado por Deus, amém. Mas, se eu ainda não fui achado, que Ele me ajude a buscar os padrões bíblicos para ser um verdadeiro adorador. E que Ele nos ajude, que Deus nos ajude a nos manter nesse padrão bíblico de adoração. Amém? Eu espero que tenha feito sentido para você e que Deus nos abençoe.